Boa noite. Boa noite. Boa noite, Karen. Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Trilha. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo? Deixa eu ver, a Claudinha já entrou aqui. Vou convidá-la para a sala. Esperar um pouquinho. Olá. Olá! Boa noite, Tudo Jane. bem? E a Tudo todos bem? os Boa amigos. noite. Tudo bem com você? Tudo jóia, graças a Deus. Tá me Coisa ouvindo boa. bem, Claudinha? Super bem. E Ah, você? então tá. Tô te ouvindo bem. Bom, Que bom. seja muito bem-vinda a mais uma live, né, aqui no Trilha. Você que já é prata da casa, digamos assim, que já é de casa. Então, hoje, para falar sobre um tema tão importante, que é impossível a gente não se sentir tocado, é impossível a gente não fazer uma reflexão de como nós somos acumuladores, né? Fazer uma reflexão de qual a nossa compreensão do Evangelho. Então, nós estamos aqui para você nos falar um pouco sobre Francisco de Assis. Claudinha, Francisco, né, depois de um certo tempo, ele teve um despertar. Mas, assim, vamos construir a trajetória de Francisco desde o início. Então, para que as pessoas compreendam, porque às vezes a gente fica sabendo só de parte da história, mas a gente não sabe do esforço da pessoa, de como que ela chegou naquele ponto, daquele despertar, dessa mudança. Então, nos conte como que foi a reencarnação de Francisco, em que contexto que ele reencarnou, como que era a sociedade na época, como que era a família dele, enfim, quais que eram os hábitos de Francisco. Tá bem, Jane. Eu quero agradecer o convite na sua pessoa, toda a equipe do Trilha Espírita. Eu trago, como sempre, um abraço da diretoria executiva da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul. E falar sobre Francisco, que vocês nos colocou nessa tarefa, para mim foi uma grande aprendizagem, né? Então, hoje o nosso propósito não vai ser esgotar a vida dele, mas vai ser pensar num bate-bola, numa conversa aqui entre nós, pensar aquilo que ele pode nos inspirar. Então, respondendo à tua pergunta inicial, eu vou trazer alguns elementos do livro que nós lemos, que é Francisco Sol de Assis, né, que ele foi escrito por César Braga e Divaldo Franco, que tem muitas mensagens de Joana, e é um livro que nos tocou por vários momentos, né? Então, vamos falar um pouquinho desse momento que ele vem à Terra, esse contexto. Ele está na Idade Média, essa época era um luxo abusivo, né? Era uma extravagância, era um orgulho de classes, havia muitas intrigas, e isso tornava quase que um desgoverno, as lutas eram intermináveis. E, por outro lado, tinha a pobreza, tinha os campesinos, tinha aquela sociedade que quase que era massacrada. Havia doenças desconhecidas, como hoje, né? E destruidoras, e havia uma indiferença com o ser humano, né? Então era um contraste alarmante. E é nessa sociedade impiedosa é que ele chega. Então o espírito do Cristo, essa época, estava crucificado de verdade, crucificado pelos dogmas, nas guerras das religiões, e as cidades brigavam muito entre si. Então Cristo, ele estava desaparecido do convívio real das criaturas. Então, o papado estava distante e ele volta à Terra, né? Nessa época, era só o prazer e a disputa de poder. Quando ele chega nesse contexto, né, o jovem Francisco, quem puder assistir o filme Irmão Sol e Irmão Lua, vai ver
que ele gostava das vestimentas, ele tinha os prazeres de um jovem, né? Ele adorava a exuberância dos trajes caros, das festas que ele dava, juvenis de encantamento, né? E, ao mesmo tempo, ele estava cheio de dúvida e de incerteza. Só que ele tinha a certeza da imortalidade. Então, Francisco de Assis, né? O nome da cidade dele. Ele, nesse contexto, é que ele nasce. E Assis tem uma descrição de Joana de Ângeles, que eu considero belíssima. Diz que Assis estava do lado da estrada, ela ficava localizada, deve ser, né? Do lado da estrada, entre a planície e a montanha. Era uma cidade agrária, entre rochas e rios, pastavam os bois, os carneiros, as aves, gralhas, fazões, falcões, as abelhas operosas e as cigarras cantantes que anunciavam os dias ensolarados. E é nessa cidade que ele vem e nasce, filho de Francisco Bernardone, você perguntou da família dele, né? Um mercador de Pompa, era uma família nobre, ele era muito bem sucedido, a sua esposa, a sua mãe era Maria Picalina, Dona Pica, era uma francesa, e é nesse contexto que ele chega. Então ele desejava a glória da guerra, né? Ele participou de várias guerras, porque Assis ficava na região da Umbria, cuja capital era Perugia, algumas vezes entraram em guerra, as cruzadas cristãs foram as mais sangrentas, e ele estava lá. E ele queria essa glória como batalha, mas ele, nessa situação, né, de guerra, numa das vezes, ele escuta uma voz já em Spoleto. Ele escuta uma voz e fala, olha, alertando, você está enganado, você vai servir ao servo, mas na verdade, o Senhor te aguarda. Né? Então aí Ele você queria vê... ser cavaleiro, né? Ele queria ser Ele queria isso. O cavaleiro daquela época era que nem hoje em dia, assim, você é médico. As profissões mais glamurosas que uma família da nobreza poderia querer. E ele foi mesmo. Só que ele estava enganado da intenção dessa guerra, porque embora a igreja dizia que ia tomar os monumentos religiosos, ela queria pegar as terras como forma de agregar mais valor, porque a riqueza se baseava na territorialidade, né? Então é nessa situação que ele está, né? E aí ele passa a ter um conflito. Em Perugia ele fica preso durante 1 ano. E aí, Jane, ele tem a conversão, né? Só que a conversão ela é processual. Assim, ninguém assim dorme e acorda iluminado. É todo um processo, né? Ele tinha toda essa vida de facilidades, né? O pai dele, quem puder assistir o filme vai ver bem, o pai deserda, o pai prende, manda prender, bate em praça pública, e ele firme na convicção que ele já não queria mais aquela vida que o pai e a mãe oportunizavam. Então ele, assim, Francisco, até ele ter essa conversão, ele era um jovem comum da sua época, a lei era a igreja, né? O Sim. que mandava e desmandava. Sim. E como que se deu essa conversão? Ele sofreu alguma decepção? Foi só essa mensagem? Como que foi esse despertar do Francisco? Eu acho que foi esse isolamento já na prisão durante 1 ano. Ele ouviu as vozes, né? Uma segunda vez, indo para Spoleto também, ele ouve, né? Ele ouviu, ele orou na igreja de São Damião e ele ouviu, Francisco, não vês que minha casa está sendo destruída? Vai e reconstrói para mim. Só que ele fez uma interpretação que era para construir a igreja física, e realmente ele vai a Porciúncula, que era uma igrejinha pobre, e tantas outras, que ele tenta reconstruir, mas com o tempo ele vai tomando pé de que a igreja era algo muito maior, né? Era trazer de volta o Cristo que na época não tinha. O Cristo estava encapsulado, estava enclausurado, né? E Francisco traz com ele isso, né? Nesse movimento pauperista, que à época existia esses movimentos nos mosteiros, mas eram... os monges ficavam isolados, eles ficavam submetidos. Ele não. Ele pede licença para o papado e ele quer estar no meio dos pobres, do povo, dos excluídos, dos leprosos, daqueles segregados que ninguém queria.
nesse ponto aí dele não querer viver na clausura, me lembrou muito é, Irmã Dulce, né? Irmã Dulce também não queria viver dentro do convento, ela foi para a rua, ela foi atender os pobres. Madre Teresa de Calcutá e Francisco. Eles têm muita assim, similaridade na história deles, né? De vida, na missão. Então, a espiritualidade está nos mandando a todo momento missionários para trazer essa mensagem de Jesus. E Francisco, ele interpretou muito bem essa mensagem. E como que ele aplicou essa missão? Como que ele descobriu a missão dele? Porque, como você disse, né, não foi assim do dia para a noite. Sim. Como que ele fez para ele achar o caminho? Porque nós, trazendo para a nossa vida, nós também temos dificuldade de achar o nosso caminho. Qual o propósito que eu estou aqui? Qual a minha missão? Porque ninguém está aqui por acaso, né? Sim. Todos nós estamos aqui com algum objetivo. É verdade, Jane. A conversão é assim, o sentido da vida. Ele começou a se perguntar o sentido da vida, né? E ele traz isso para a prática, porque você vê, ele faz um movimento de não ir contra a igreja. Ele faz um movimento de fazer uma revolução nas consciências até então. Ele era um homem, vamos dizer, da Renascença, ele era um homem livre, ele trouxe essa liberdade, ele deu voz a quem não tinha. Então, essa construção foi paulatina, ele não teve os adeptos, vamos dizer assim, aqueles discípulos, e ele nem gostava que falava, aos poucos foram chegando, eram nobres que deixaram a riqueza para poder acompanhá-lo. Então, ele traz a sua missão, ele traz essa religiosidade natural. Ele tem uma espiritualidade que transcende os credos religiosos, né? Ele tem essa vitória contra o espírito. Tem um vídeo que eu assisti de Divaldo, porque Divaldo, assim como Nilson, narra o livro, que eles foram também freis na época de Francisco, né? E os dois, e no caso Francisco, ele teve tracoma, uma doença do deserto, e um padre, um cardeal, junto com um amigo, um frei, levou, achando que tinha conhecimento, e pega dois ferros quentes para queimar suas vistas. E ele fala: irmão fogo, faça o que for melhor para mim. Então ele tinha essa confiança no futuro sem precedentes, né? Ele era já um ser iluminado, mas não que foi fácil. Eu lembro uma narrativa, não sei se você vai lembrar, ele estava com muita fome, né? Porque eles trabalhavam numa propriedade só pela comida do dia, né? E eles não tinha, eles faziam esse voto de jejum e essa, vamos dizer, essa vida na simplicidade. E Na eles, pobreza, né? da Voto de pobreza, pobreza. sim, um voto de pobreza. E isto, nesse parreiral, ele não, como o Frei começa a gritar de fome, ele avança no parreiral, traz um cacho de uva para ele e eles comem. Como o dono do parreiral vem, pega um porrete, dá nos dois, ele fala: meu irmão, não revide, apanhe porque é a vontade de meu pai, né? Então é uma confiança de dias melhores, é uma espiritualidade que nós não temos condições ainda de entender, mas ele viveu isso durante toda a sua missão apostólica, né? Ele deu vários testemunhos. O que a gente percebe é que Francisco, ele deixou de lado a ideologia, os dogmas, os rituais, e foi aplicar o evangelho de forma mais simples, exemplificando quem? Jesus, né? Quem que era simples? E aí, nos traz também uma reflexão. Será que nós complicamos muito os ensinamentos? É, é uma boa. Eu fico Será que o pensando também. espiritismo hoje ele é acessível para aquelas pessoas que às vezes não conhecem assim a língua culta, digamos? Estamos nos movimentando, né, nesse sentido de fazer com que o espiritismo seja acessível a todas as classes? Isso. É uma pergunta bem interessante. Você vê, o Espiritismo, ele veio como uma religião que religa o homem a Deus, como uma religiosidade, no sentido não daquela religião tradicional, mas uma religião que te religa a Deus. E ele vem com essa proposta única,
Porque você aceitar que os espíritos existem, que os mundos são habitados, que nós temos, que nós temos a reencarnação, que Deus é o nosso Pai, Jesus é nosso guia e modelo, são coisas que já estão escritas na nossa consciência. Quer dizer, o Espiritismo é o cristianismo redivivo. E acessar isso depende da vontade de cada um, porque com uma palavra as pessoas às vezes lêem o Evangelho e faz toda uma revolução, não é? Então o Espiritismo hoje tem esse desafio de chegar a todas as classes, né? Será que no nosso estado nós temos um centro espírita em todos os municípios? Né? Nós temos sido, como espíritas, uma mensagem viva perante as pessoas que estão com a gente, na nossa família, no pessoal. Então essa mensagem é fantástica. E a sua pergunta me remete um pouco também à missão nossa do Brasil. No livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, eu já estou puxando um pouquinho, tá, Jane? Tá. Esse livro, ele é escrito por Chico Xavier e Humberto de Campos, e ali fala a missão evangelizadora da prática do Evangelho que está destinado à nossa pátria, à nossa nação. Jesus, assim como o nosso país, existem outros países com outras missões. A nossa é essa. Então aqui você vê que é um país plural, reúne muitas pessoas. E Jesus acompanha isso, todo esse processo evolutivo. Quando o Brasil é descoberto, né, nessa época vem o Frei Henrique Coimbra. E aí o Francisco já ajuda nessa construção dessa pátria. Ele está presente também nessa missão espiritual do Brasil. Quer dizer, nós que acreditamos que o corpo perece, mas a alma transcende e tudo é movimento e vida no planeta, ele também está ajudando na construção. Você vê, ele esteve aqui na Terra reencarnado há 8 séculos. Nós estamos aqui tentando entender, entrar no seu psiquismo, tentar se inspirar. Você veja, naquela época, ele foi despojado de todos os bens, né? A gente podia achar que isso era simples. Não, ele estava envolto nas facilidades do mundo. Então, você vê como que nós temos que transformar essa sociedade. Só que, Jane, a tua pergunta, ela me dá essa possibilidade de pensar, aqui vai ser a pátria do Evangelho, não como nós somos um povo escolhido ou um povo eleito, mas é um povo que tem que se esforçar, que tem que se comprometer. E aí não tem credo religioso. Todos nós, para fazer dessa pátria, nós somos cristãos, mas também cidadãos para transformá-la para melhor. Então é desafiador. A árvore foi transplantada para cá, mas ela precisa dar frutos. Precisa dar frutos sazonado. Não adianta ter uma árvore que não dá frutos. Justamente. Mas, numa visão geral, eu acredito que a humanidade, principalmente depois desse puxão de orelha aí, dessa pandemia, né, que trouxe muitas reflexões, muito despertar, muito olhar para o outro, a gente conseguiu entender melhor as coisas, digamos assim. Quando a gente fala de Francisco, quando a gente fala de Madre Teresa, de Paulo, de Tarso, de Gandhi, todos eles trazem essa missão, trazem um propósito. Então a gente já acha que é um santo. No caso de Francisco, Joana, né, nesse livro que você falou, do Francisco Sol de Assis, ela fala que Francisco era um espírito superior, amadurecido, mas ele não é um espírito puro, né? Para a gente ver como que é difícil subir nessa classe aí espiritual. Pode falar. Olha, é isso mesmo, Jane. Ela fala, né? Ele era um peregrino. Ela fala, era um espírito superior, porque espírito puro é só Jesus. E com a sua fala, quando você cita esses luminares, todos eles fizeram avançar o nosso planeta, né? De tempos em tempos são enviados essas inteligências, esse despojamento para alavancar o nosso despertar da consciência, como o vírus você citou agora. Eu costumo dizer que esse vírus é pedagógico. Com certeza. Ele é carregado de um sentido de aprendizagem, um sentido educativo, né? E a aprendizagem nem sempre ela vem sem dor. Algumas vezes a aprendizagem ela vem com dor. A Mercê, né? Você vê, ele tinha uma preocupação com o meio ambiente, que era fantástica.
né? Você vê, a gente está num planeta e às vezes a gente está desconectado da natureza, como se fosse nós aqui, a natureza lá, né? Nós temos, ele dava essa dimensão. Existem muitas passagens belas que você viu, eu me emocionei em algumas delas, como o lobo de Gúbio, eu não sei, mas a tradição reza que o lobo estava comendo tudo quanto é bicho lá, né? Ele falou, lobo, vamos parar com isso. Ele foi lá pro mato e falou, olha, você está maltratando os filhinhos de Deus, o povo quer te pegar. Se você continuar assim, você vai ser massacrado, é isso que você quer? Né? E entrou numa... Agora você imagina o carisma que era um espírito dessa natureza, né? Aí a tradição é que diz. Esse lobo, ele falou, é comida que você quer? Então a gente vai trazer para você. E diz que esse lobo ali passou a viver na cidade, as pessoas davam comida e ele foi amansando. É lógico, né, que isso é uma tradição oral, eu não sei até que ponto isso é relevante. Mas uma outra parte também, ele fala das andorinhas de Alviano. As andorinhas, ele tinha que fazer uma preleção, e aliás, uma coisa que você falou, ele se dizia um homem letrado. Ele sabia ler e escrever, porque ele participava da igreja, mas as pregações dele eram conversações. Até a metodologia de aprendizagem dele é super moderna, que nós estamos usando agora nessa mediação dialógica, com o público agora, também aqui interagindo, a Tereza falando... aqui, ó, que Divaldo, nos momentos de muita tristeza, que Francisco, nos momentos de muita tristeza, ele cantava alegremente, e realmente, que alegria que era essa? Essa alegria cristã, né? Então, ele falou, andorinhas, Deus, Jesus sempre está provendo vocês, então, vocês que não têm gratidão, mas assim, num papo, como essa cadeia, essa grande teia cósmica que é o nosso planeta, que o vírus deu para nós um sentido de pertencimento, porque a gente achava que o vírus ficava só lá longe, né? Não, ele está em tudo, por tudo. E também as andorinhas de Vale Spoleto, que ele tinha que fazer uma fala, e pediu para elas silenciarem, e elas silenciaram. Então a gente não consegue imaginar, né, um espírito superior dessa magnitude, como ele pôde, naquele momento, daquele contexto histórico, trazer esperança, consolo pela prática do Evangelho, por meio das conversações do Evangelho. Francisco, ele chamava o irmão Sol, o irmã Lua, né? Ele falava com os animais, ele respeitava os homens, as mulheres, não distinguia de classes sociais, ele beijava os leprosos na época, né, os que hoje são os que têm a doença da hanseníase, mas na época toda pessoa que tinha qualquer problema de pele era excluído. Eu fiquei chocada nessa obra, também, que fala que quando a pessoa descobria que tinha hanseníase, era feita uma missa para despedir aquela pessoa da sociedade, do convívio. Então, pensa quanta dor. E isso vai mexendo com Francisco. Por quê? Porque ele tinha aquele germe já de generosidade, de amorosidade. E hoje, nós conseguimos fazer um pouquinho disso. Jane, você vê, eles despediam nessa missa de Requiem lá e punham um sino no pescoço. Pensa, gente, que atrocidade. Pois é, naquela época, para as pessoas saberem que aquela pessoa era marcada por um pecado, e tamanho era o pecado daquela pessoa, segundo, né, que saía na pele. Então, quando eles punham um sino na pessoa para as pessoas se afastarem dela. E ele não. Ele, pelo contrário, ele transformou a aversão e passou a beijá-los, e a tratá-los, e a distribuir não só o pão do corpo, mas o pão da alma. E ele, nesse sentido, ele fez a diferença na vida dessas pessoas. Tanto é que ele, no final da vida dele, ele pega a lepra, né? Que é o mal de Hansen hoje, que tem a cura, né? Aqui, ó, São Julião, aqui, como eles estão sendo lembrados. A EPA tinha 3 hospitais lá perto de Assis, que eram 3 hospitais para Hansen, né? Para os hansenianos. Sim, e Francisco fundou uma ordem, né? Ele começou com toda a sua simplicidade, reconstruindo a igreja, com essa missão de trazer o evangelho redivivo, quer dizer, o evangelho na sua essência.
Porque se nós formos ver o Evangelho ao longo do tempo, né, dos séculos, ele foi sendo modificado. Então, aquele Evangelho que Jesus pregou, que os discípulos de Jesus que estavam lá na casa do caminho pregavam, que Paulo pregou, então ele teve uma lacuna. Então vem Francisco para trazer o quê? A essência novamente. Ele começou com toda essa simplicidade, mas ele conseguiu fazer uma revolução. Assim como o Fez. Gandhi, né? Que mudo libertou um povo. Ele Então, abalou, né? foi um tapa, sem querer falar Foi. gíria nem nada, mas foi um tapa na cara da sociedade, né? O que ele Ele fez. abalou as estruturas à época, mas o que eu achei mais importante, ele não bate de frente, ele não vai contra, Não. ele faz todo o movimento. Quando ele anda, e todo com os freis, quando ele anda, e tinha cardeal também junto com ele, quando ele anda de Assis até Roma, ele vai descalço e chega lá aquele povo tudo mendigo, sujo, porque ele trocou as armas da juventude por esse traje, né, que ele trazia, que era aqueles trajes rústicos, né? Ele trocou aquela facilidade da porta larga pela porta estreita, que é viver naquele voto de miséria e pede permissão para o papado para divulgar. Ele tentou fazer, ele precisou ao longo do tempo se tornar diácono porque o papado exigia, mas ele sempre fez de tal modo que ele continuasse pregando o evangelho na sua essência, né? Você imagina que choque que era, né, para aquela que é riquíssima, não é? Receber aquele grupo de mendigos, né? Porque eles eram mendigos, vamos dizer assim. E Papa Inocêncio, ele autoriza porque a partir de um sonho também que ele tem, ele vê a igreja ruína e vê um mendigo segurando e ele tem um insight, ele associa a Francisco e ele permite. Mas ele conseguiu muitos adeptos mesmo, né? Ele mandava 2 a 2, ele sempre fez esse trabalho de ramificação do evangelho, porque o amigo maior dele era Jesus, né? Na, Se fortalecia em Jesus, né? Era o seu exemplo. na obra de Emmanuel, A Caminho da Luz, ele fala a partir do capítulo 18 sobre Francisco de Assis, né? E ele fala sobre os franciscanos, que foi a ordem que até hoje nós temos. Ele fala que a ordem dos franciscanos chegou a congregar mais de 200 mil missionários. No Brasil, nós temos a maior ordem franciscana que fica no Ceará. O Brasil tem uma história muito forte, né? Joana de Ângeles fala, quando você aportou no Brasil e riscou o chão com uma cruz e mandou para os 4 pontos cardeais, a gente lembra dos jesuítas iniciais, né? E ele, com essa missão, né, que ele tinha, né, quando você fala dessa ordem, nós temos o Rio São Francisco, que também leva o nome dele, há alguns centros espíritas também que se inspiram na vida de Francisco. Então, a nossa vida e a nossa pátria tem uma ligação até hoje com Francisco. Você me faz lembrar que ele poucas mensagens traz com o próprio nome, mas a primeira ele trouxe para Divaldo, quando o Divaldo tinha 23 anos, dando para ele um up, né, para ele na vida pessoal e na vida que ele deveria começar, né, motivando, envolvendo o Divaldo para que hoje, como ele tem aquela obra grandiosa que é a Mansão do Caminho. E o outro, ele também escreve para Pietro Baldi, que ele é um escritor italiano, não é? Então essas 2 mensagens são deles. E tem também 2 preces de Francisco, que está no livro No Rumo da Regeneração e a Transição Planetária. Ambas as obras, elas são de Manuel Filomeno de Miranda. Eu tinha anotado os capítulos das obras, mas me parece que é no capítulo... Vamos ver se eu acho aqui, caso vocês queiram pesquisar. É no capítulo 13 da Transição Planetária e no capítulo 18 do Amanhecer de uma Nova Era, também a psicografia de Divaldo. E ali a gente vê também Francisco envolvido com a transição planetária. Ele era tido como jogral de Deus, né, o cantor de Deus, ele compunha canções, poesias, então ele era um homem
assim, para inspirar, como a live pede, né? Que legado ele deixa para nós, com toda aquela dor, e Sim. quanto mais dor ele tinha, mais belas eram as poesias, mais belas eram as cantigas, né? Claudinha, uma fé sem obras, ela é morta? A fé, ela tem que ir amadurecendo, né? Porque a fé, ela tem que ser raciocinada também, não é? Nós que somos espíritas, a fé, ela tem que ser encarada frente a frente para que tenha razão. Tem na abertura do livro, não sei se é o livro, se é o Evangelho ou se é o livro dos Espíritos, me foge agora. A fé sem obras é um processo de uma fé, né? A fé tem que sendo essa construção paulatina. Você imagina quando você roga aos céus um pedido e você pede, pede, e que obra nós temos feito ao nosso entorno, né? O que eu tenho feito para transformar a minha vida, principalmente, porque o objetivo do Espiritismo é a transformação moral da sociedade, começando por nós, né? Então, uma fé, ela é raciocinada bem melhor, e também com a obra, lógico. E essa obra, eu vejo que a maior delas é a nossa transformação, né? Que você pode fazer. E é lógico que nós podemos, de algum modo, encontrar Francisco mendigando nas ruas, né? Esquálido. E será que a gente vai dar as costas para ele? Ou vai enxergar nele um irmão, como ele enxergava as aves, os animais? Porque ele fez todo um conjunto da vida dele, né? Então, a fé, ela... Você me fez lembrar também, Jane, porque ele era um homem alegre, mas não essa alegria do mundo, né? É a alegria cristã. E Kardec pergunta para os espíritos na pergunta 922, né? O que é felicidade aqui na Terra? Então, a felicidade material é o necessário para você viver. E a felicidade espiritual é essa fé, essa confiança e essa fé no futuro. Então é esse trabalho nosso de conhecer o Evangelho, de fazer a nossa transformação para acreditar de verdade como ele acreditava, que a gente está aqui de passagem, que aqui é fugaz, que aqui é passageiro, que a prática do Evangelho na nossa vida é que tem que ser o foco. E quando a gente chega aqui, a gente vela tudo, né? A gente cai naquela rotina, como ele era jovem, naquelas facilidades da porta larga, e não dá conta de se iluminar a tempo. Quando você vê, você fala, poxa, está na hora de eu voltar para a parte espiritual, o que eu fiz, né? E a gente pergunta assim, poxa, se me chamassem essa noite, será que eu iria? E um frei pergunta para ele estava varrendo um mosteiro, e pergunta, Francisco, se você tivesse que voltar hoje para o plano espiritual, né? O que você faria? Ele falava, eu continuaria varrendo. Aqui à frente que eu estou varrendo, né? E aí a gente imagina o caminho da iluminação como algo extra a gente, né? Como algo muito grandioso. Então o servir é de todos os reinos, né? Tem uma poesia de Gabriela Mistral, Serviste Hoje, é belíssima. Ela foi Prêmio Nobel de Literatura. Serviste a seu pai, serviste a sua mãe, serviste a todos os reinos, né? Hoje você fez alguma coisa para servir. Então, o servir é dos seres mais superiores. E Francisco deu uma prova disso, né? Ele lavava os pés de todos aqueles que conviviam com ele, como um gesto de humildade. Me fez lembrar algumas passagens, né, de Jesus que tem no Evangelho, que aonde está o teu coração, aí estará o teu tesouro. E nós vemos muitas experiências de pessoas que já esteve no processo de quase morte, delas se recordarem assim, naquele momento que é realmente mais importante. E os que tiveram a oportunidade de voltar, fizeram uma grande transformação na sua vida, colocando de fato esse servir, essa construção moral acima dos bens materiais. Não que não sejam importantes os bens materiais, né? Nós também não vamos ficar aqui. Eu acho que nós estamos em outro tempo,
né? Então, nós temos que estudar, nós temos que trabalhar, nós temos que ter o nosso sustento. São coisas que são importantes, mas nós temos que ter esse olhar pelo próximo. E quando que nós vamos saber que estamos no caminho? Quando a dor do outro nos incomodar. Que era o que incomodou Francisco. Ele via aqueles leprosos, né? Ele via a situação das pessoas mendigando na rua, de serem expulsas, e aquilo foi incomodando, foi mexendo, e aí ele foi fazendo essa viagem para dentro dele. E ele facilitou para a espiritualidade trazer à tona a missão dele. Tem duas preces de Francisco que elas são conhecidas assim no mundo inteiro. Quais são essas preces, Claudinha? Então, as duas preces eu citei que estão naqueles 2 livros, mas tem aquela prece que é aquela prece, Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz, e assim por diante. É interessante que essa prece, ela é cantada pelas crianças do Japão, pelas crianças budistas, pelas crianças, os babalorixás também cantam. Ela é uma prece que congrega e irmã os povos. Muito embora no livro, não sei se você observa, fala que ele não se sabe se essa prece é de autoria dele, mas a gente tem como sendo de autoria dele, e é a prece mais conhecida, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, nos finais dos capítulos, tem várias preces, né? E a prece, ela é muito importante na nossa vida, e ele sempre se recolhia nesse recolhimento para a prece, né? E um outro fato importante que você citou, e eu lembrei com a sua fala, é esse desapego que ele tinha com as coisas, né, materiais. Não quero aqui, gente, fazer apologia e uma hipocrisia, né? O desapego nos faz livres, não não é indiferença, não é descaso. Não colocar aquilo acima do que é importante, né? Isso, dá valor para o valor certo das coisas. Ela é meio, ela não é o fim, né? Então, é uma atitude de não sermos contra o mundo como ele não foi. Mas não é você abominar a vida material. E ele fazia uma diferença. Nós temos que tratar todos os bens, tanto os mendigos como aqueles que tragens de luxo. Porque a essência está lá dentro. Porque não é o traje que vai dar a singeleza ou a humildade para a pessoa. A gente sabe. Não é a classe social que dá a humildade para a pessoa. Longe disso. Tem uma passagem, nossa amiga Túlia sempre conta, ela fala que não sou eu, é Pastorino. Diz que tinha uma comunidade pobre e tinha uma pessoa que pegava a latinha e ia pegar água no rio. Mas não emprestava essa latinha para os demais irem até o rio pegar. A latinha era só dela. Então eu acho assim que isso é bem representativo. E ele, quando via a pobreza, uma vez ele pegou e vendeu a Bíblia. Naquela época ainda estava começando a industrialização, não tinha gráfica impressa. Era feito à mão, era caríssimo. E ele vendeu, você lembra desse pedacinho? Uhum. Ele vendeu para alimentar uma família que ele encontrou na estrada. E assim ele era. Será que a gente está disposto a vender alguma parte, que nem você falou hoje, daquilo que a gente acumula, né, para as pessoas que não têm, justamente nesse momento de tantas desigualdades? Sempre teve, a pandemia revelou mais ainda, né? Então, ele fez essa revolução no nosso coração, na nossa consciência, para ver se muda, né, a sociedade como um todo, né? Você falou da questão ambiental, né? Hoje eu fui caminhar no Parque das Nações. Gente, eu não sei se é porque eu já estava já nesse pensamento da live, né? Vi o livro, assisti o filme, então a gente fica envolvido, né, por essa energia. E eu olhei aquele lago e falei, meu Deus, quanta abundância de água, né? Quanta riqueza. Então, muitas vezes a gente, a questão de coisas simples como reciclagem, né? Quem que separa o que pode ser reciclado? Né? A prefeitura coloca lá, vem os caminhões, aqui em casa passa todo sábado, 10h30, 11h. E é muito bacana a gente fazer, porque o que é lixo para a gente vai ser transformado, ele vai gerar riqueza, né?
a questão de tudo virar lixo, vou jogar fora no lixo. Mas como que eu vou jogar fora no lixo? Se estamos todos no planeta, não existe fora, Não não existe. é? Olha que interessante, né? Ele chamava a irmã água, né? Ele chamava a irmã água. Você me fez pensar que a gente nesse frio, né? Que aqui é raro, mas tem. Você abrir a torneira e ter uma água quentinha. Quantos não tem? Né? E a irmã água, que ele chamava irmã sol, irmã lua, irmã água, irmão fogo, ele tinha esse cuidado com o meio ambiente, ele já antecipou essa crise ecológica, ele já sabia que uma hora isso ia explodir, ele já trouxe lá atrás para a gente, para pensar sobre isso, e que a gente começa também a despertar para esse planeta, né? Porque nós temos o hábito de pensar a Terra como mãe. Quer dizer, se é mãe, eu vou tirar tudo dela, né? Eu vou tirando, eu vou deteriorando. O que, na verdade, a gente precisaria pensar como terra amada. O que eu posso fazer para torná-la melhor do que ela está, né? E não Principalmente para nós destruir. que acreditamos na reencarnação, é bom a gente Justamente. cuidar do planeta, porque nós corremos um sério risco de reencarnar num planeta que não tem árvore, que não tem água, enfim. Que nós possamos Justamente. ter esse despertar também com o meio Isso ambiente. mesmo. E hoje, se assim, nós vimos vários vultos, né, que foram esses espíritos iluminados que vieram com uma missão. Eu fiquei pensando, quando foi o último? Será que já reencarnou algum? Estamos tão carentes de um ser iluminado, ou será que ele está por aí e a gente não viu? Ou são vários É iluminados? interessante. A gente tem hoje, você vê, ele veio nesse século 11, 12, né? E a gente está falando dele até hoje. O Espiritismo tem mais ou menos, vem a lume, o Livro dos Espíritos, em 1857, com todo esse cabedal de conhecimento, né? A doutrina dos Espíritos que traz para a gente. O Livro dos Espíritos, nem nessa existência a gente vai dar conta, né? Então a gente precisa se debruçar sobre ele, estudar, entender, interiorizar o Evangelho de Jesus, né? Como é difícil você vivê-lo. Aí o Pablo pergunta aqui, como que é a pobreza nos modos franciscanos, né? O que seria isso? Eu até pensei, pobreza nos modos franciscanos não significa, assim, radicalmente a gente não ter nada, né? Não ter coisa, não ter roupa, corpo, mas nós temos roupas, corpo, conhecimento, etc. É um modo de ser, né? Ele propôs para a gente um modo de ser, é um propósito de não dominar, de não controlar, de não submeter as outras pessoas, estar com todos numa relação de compartilhamento e harmonia. E olha como é difícil você viver em harmonia nesse planeta, né? Então, os luminares, eu vejo que você, de algum modo, a gente está buscando essa autoiluminação e nós temos aí, hoje um cabedal de conhecimento que compõe o Pentateuco Kardeciano e tantas outras obras subsidiárias que nos dá a condição de a gente se autoiluminar. Só que é um processo demorado, difícil, doloroso. A gente viu o Francisco, numa existência, fazer esse salto quântico, né? Ele estava naquela condição de fartura e passou para uma condição de viver o Evangelho na sua Sim. sublimidade. E a exemplo de Paulo, a Tereza com o Carlos falaram semana passada sobre Paulo de Tarso. Assim como Paulo, Francisco não ficou pensando nos atos que ele tinha cometido errado. Ele foi trabalhar, né? Foi. E muitos de nós, muitas vezes, a gente já falou muitas vezes aqui sobre o lado sombra que nós temos. Então, às vezes a gente deixa esse lado sombra tomar conta e não achamos que somos capazes de fazer brilhar a nossa luz. Porque todos nós temos uma luz, por menor que ela seja. Então, se a gente quer melhorar, nós precisamos aumentar essa luz, expandi-la. Né? Ele não teve esse processo da culpa, não ficou se martirizando.
Ele pegou o sofrimento, né? Porque não foi fácil a trajetória dele até a morte, né? Que ele vai numa porciúncula, que era a igrejinha próxima, e naquele êxtase, mesmo com alegria, ele pede para que coloque o seu corpo sem roupa, em contato com a terra, né? E faz a sua grande partida em grande alegria. Você me faz pensar, a Joana de Ângeles, no livro Jesus e Vida, tem uma passagem, se você me permite eu fazer essa leitura. Fica à vontade. Eu não sei como está o nosso tempo. Nós temos. Pode ficar tranquilo, pode ler. Diz assim... 12 minutos, mas 12 estende minutos? um pouquinho. Tá. Ela diz assim: somente tu, Pai Francisco, podes, enternecendo-nos a ponto de nos darmos as mãos, lobos e ovelhas que ainda somos, que a sombra e a luz, como você citou, Jane, no mesmo regato, ao comando da tua voz, e bebermos juntos, por onde fluem as águas da misericórdia e do amor inefáveis. Quer dizer, a sombra e a luz é própria do nosso espírito em construção. Nós estamos aqui nos construindo paulatinamente. Todo dia é uma luta. Você se ilumina num dia e no outro você recai, né? Então, você pode dizer, só por hoje eu não vou fazer uma coisa que me entristece a mim mesma, né? E aí, essa é uma luta paulatina. E esse legado que ele nos traz é isso, essa simplicidade, né? Porque há pessoas que querem complicar a vida, né? Se você põe uma ideia, elas são contra, né? Então, o que seria essa simplicidade de verdade? É buscar o fluxo do bem, da ordem, né? E, lógico, fazendo uma transformação. Com certeza. Não adianta ficar se martirizando, né? É lógico que conforme nós vamos expandindo a nossa consciência, toda vez que nós caímos, dói mais essa queda. Por quê? Porque nós já temos uma percepção do que é certo, do que não é o correto das nossas atitudes. Mas nós temos que ter paciência conosco também. E, como você disse, só por hoje, né? Como os alcoólatras ao nome. Não é? Lá são os vícios que se fala veem, que o progresso que entra pela boca. E os saltos. vícios que não se veem, que a gente nem conta pra gente mesmo, né? Que nem a Sinara falou lá, né? Que você acabou de falar. Tem uma passagem, Jane, que você deve se lembrar, que o Frei Mazeu fala assim para ele: por quê? Por que você, Francisco, que as multidões seguem, que se fascinam com a sua palavra? Porque ele era um homem letrado, né? Você não é inteligente, você não é letrado, você não é bonito, você não tem uma grande retórica, né? Quer dizer, seu amigo, né? Ele põe em tom incisivo, fraterno, mas põe para ele. Nossa. Ele ficou assim impactado naquele momento, né? Ele foi pensar, ele volta e fala assim: olha, meu irmão, eu tenho uma resposta. Eu descobri que a mim Deus convidou porque ele decidiu escolher a pessoa mais vil, a pessoa menor, a mais feia, a mais pecadora, para revelar aos outros as maravilhas que criou e segue criando. Então, ele abalou os alicerces da Idade Média, né? Ele propôs uma vida baseada no amor. Mas não é no amor piegas, é no amor em ação. Um amor de ir ao encontro dos leprosos, das mulheres. Tem o caso de Clara, que é uma pessoa, também uma moça que conheceu Clara de Assis, 10 anos, né? Ela tinha acho que 10 anos a menos que ele. Depois que ele partiu, que ele morre, ela vive mais 27 anos depois, e ela também relegou aquele conforto e foi viver, né, no mosteiro, numa ordem, porque ela era uma mulher. Ele a batiza, corta os cabelos dela, a família não gosta. No filme vocês vão poder ver irmão Sol, irmão Clara. E se eles tinham um amor, né, como o próprio autor fala, era um amor sublimado. E os dois vieram nessa vida dando testemunho da renúncia, né, a si, em favor de amor a Jesus na sua pregação. Então era um homem misericordioso também, compassivo, né?
Claudinha, nós temos lá no Livro dos Espíritos, não me lembro a questão, porque eu tenho dificuldade de gravar as questões, eu sei que está lá, Sim. que fala dos nossos espíritos protetores, dos espíritos amigos. Então, quando o Francisco ele se coloca no propósito de servir, muitas vezes ele fez prece pedindo forças, porque ele acha que não vai dar conta. E nesse momento, ele conta com o suporte da espiritualidade, né? Porque nós não estamos sozinhos. Então, se pôr no caminho, se pôr no trabalho, que a espiritualidade vê o nosso propósito, o que nós queremos fazer, e nós vamos ter, com certeza, esse suporte. Assim como nós estamos tendo agora, né? Justamente. E fazer campo para os amigos espirituais, né? Fazer campo, porque a gente pede ajuda e quando eles vão ajudar a gente não quer ouvir, a gente dá as costas, tem que fazer campo propício para poder ouvi-los. Você me fez Sim. lembrar de uma passagem, Emmanuel, que diz assim: quando você tem um débito para ressarcir e a espiritualidade te busca para ressarcir o débito que você contraiu e ela te encontra no trabalho constante, vive e perene, ela dá meia volta e retarda essa dívida, esse acolhimento, vamos dizer assim, esse ressarcimento. Está trabalhando. É quase que você põe um capacete espiritual, é como se fosse uma tiara espiritual. Você está conectada com o plano superior no trabalho que você quer desenvolver de autotransformação e de transformação do meio que você está. Né? Então eu achei extremamente consolador. Com certeza. Então, qual que foi o legado de Francisco? A Teresa falou aqui, ó, o magnetismo do Cristo que habita nele. Eu vejo que dessa história toda, Jane, a gente pode deixar essa pergunta para os nossos internautas, né? Porque a gente falou tanto dele. Para mim, eu posso dizer para você que o legado dele para mim foi essa... ele fez a revolução, mas não foi contra o poder. Ele fez a religiosidade dele, a espiritualidade dele, pregou o evangelho, sem grandes alardes, ele vivenciou o evangelho. E o desapego, né? O desapego não só dos bens materiais, mas o desapego do ego, né? O desapego da personalidade egóica que nós temos muito dentro de nós, né? Esse eu que grita ainda, né? Então, o legado dele são inúmeros, mas eu vejo que esse pode ser um. E nessa prece, quase uma prece de Joana, ele fala assim: volta, Pai Francisco, tem misericórdia de nós e conduze-nos à pequenina porciúncula, onde deixaste os teus despojos, que é a igrejinha que ele faleceu, né, em 1226, naquele longínquo e próximo outubro de 1226, porque todos necessitamos de ti. Então, quando você pergunta qual é o legado dele, que a gente possa esculpir na nossa mente e no nosso coração, isso é a palavra de Joana, a vida de Francisco, como legado para o nosso dia a dia, enxergando em cada necessitado, em cada pessoa que estiver relegada, em cada pessoa que você encontrar pelo seu caminho, você olhar e ver o Cristo. Porque é essa a mensagem, é isso que ele espera da gente, né? Dessa Sim. nossa transformação moral em todos os sentidos. Fica a simplicidade dele. O que me chamou a atenção foi a simplicidade, a humildade, a ausência de ideologias, porque muitas vezes nós, quando queremos trazer alguma pessoa, queremos ajudar, nós queremos pregar para ela. Então, a gente tem que saber o momento também dessa pregação, digamos, porque às vezes a pessoa está passando por uma situação tão difícil que ela não tem condições de ouvir nada. Ela já ouviu bastante sobre Jesus, mas aquilo para ela está tão distante. Então, somente o nosso exemplo pode tocar um coração assim, como tantos corações que nós encontramos no dia a dia, né? Refratários à mensagem. Basta nós vermos a sociedade, o momento que a gente está vivendo. O povo brasileiro é um povo bom,
Não é à toa que foi transplantada a árvore para cá, né? Mas nós estamos todos nessa missão aí de fazer essa árvore dar frutos, um dia de cada É. vez. Bom, minha amiga, fica a nossa gratidão. Esperamos que a gente tenha passado a mensagem aí sobre o legado de Francisco. Você citou várias biografias, filmes. Você pode repetir para a gente, Claudinha? Porque às vezes a pessoa quer ler a obra, quer ter mais Sim. informações. Nós citamos várias obras aqui. Primeiro, Francisco Sol de Assis, né, que é de Valdo Frango e César Braga. As obras básicas, que é a base toda, né, do nosso conhecimento. As duas obras de Manuel Filomeno de Miranda, Transição Planetária, no Amanhecer da Nova Era. As mensagens de Joana nesse livro são fantásticas. A cartinha de Valdo está no livro Semeador, igualmente também está nesse livro. A mensagem que Joana traz, ela fez, Divaldo psicografou, foi na Mansão do Caminho, foi 3 de outubro de 2003. Quem quiser procurar, é linda essa mensagem, quiser pegar na internet na íntegra, mas está no livro, né? O livro também Está no livro. consegue. Joana, em 2013. Aí E tem o o, filme, o, né? Clara e o filme Francisco. Irmão Sol. E o livro de Hermann Hesse, que também foi prêmio Nobel de literatura, o autor alemão, que é Vida e Obra de Francisco, também vale a pena ler. Sim. E por fim, nós temos A Caminho da Luz, que é do Franciscano Xavier, Você por citou, Emmanuel. A partir do capítulo 18, ele vai falar sobre os franciscanos, sobre o Papa, sobre as advertências de Jesus, os abusos do poder religioso. Então, está lá no capítulo 18, é bem bacana para ver o contexto. Porque se a gente quer entender o valor, né, de uma obra, de uma missão, a gente tem que entender também o contexto em que ele estava inserido na sim, sua época. sim. Bom, palavras finais, se quer dizer alguma coisa? Eu quero agradecer a oportunidade, como sempre. Francisco, eu estava hoje pedindo que o psiquismo dele pudesse me dar um pouquinho para poder a gente ter essa fala. Adorei esse papo com você, Jane, que você trouxe elementos para um bate-bola. O pessoal participou bastante, eu gostei. E agradecer imensamente esse convite e que a gente consiga esculpir, como Joana falou, na nossa mente, no nosso coração, esse legado de Francisco. Muito obrigada. Nós que agradecemos, minha amiga. E não poderíamos deixar de fazer uma referência à Bíblia, né? Ao Evangelho. Sim, Então, o próprio assim, Evangelho. resumindo, tem a passagem em Mateus 19, que é aquela passagem do jovem que ele fala que ele cumpriu todos os mandamentos, que ele respeitava o pai e a mãe, que ele guardou toda a sua mocidade, né? Que ele sempre procurava fazer o bem. E aí Jesus lhe disse, está lá no versículo 21, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Por que isso? Porque Jesus viu nesse jovem que ele tinha o apego. Então, mais uma vez, a gente lembrando que o complicado não é a gente ter bens materiais, o complicado é o apego a esses bens materiais. Colocar esses bens acima das pessoas. Isso, né? Uma boa reflexão. Era um moço rico, né? E naquela noite mesmo, a vida dele foi tirada, né? Como Cristo sabia, já fez o convite, mas ele falou, não, deixa eu fazer mais uma última corrida, mas não deu tempo. Então, vamos trabalhar. Um beijo, Vamos trabalhar. Claudinha. Beijo também. Muito obrigada a todos Eu que que estiveram agradeço. conosco, tá? Verdade. Isso, Participaram. isso, Bacana. A Renata, Pablo, a Tereza Cristina, tanta gente aí, a verdade. Aline, a Sinara, enfim. Você Bacana, viu gente. só como tem tantos estudiosos, né? E muitos Viu, ainda vão assistir. Gabriela? A Gabi tá aqui também. Olha que bacana. A Nelma. Muita gente, muita gente. Carlos Roberto.
ali, Que com a essa live Nath, da seja uma Paula inspiração, Pantalena, né? ó, Viviane, bacana. Até o João Vitor, meu sobrinho, ó, que bacana, legal. Thelma, muito bom. Que bom. Um beijo. Boa noite. Beijo também. Beijo a todos, gente. Obrigada. Até a Falou. próxima, Tchau, tchau. Claudinha. Até. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.